Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Consolador Ações Motivacionais. Nesta segunda parte, além de identificar os abusos, você vai abrir sua mente para situações abusivas, que muitas vezes se tornam tão comuns em alguns relacionamentos. Tema: como identificar os comportamentos abusivos. Segunda parte. Não esqueça de deixar seu gostei, sua inscrição e acionar o sino de notificação para que o YouTube possa notificar quando publicarmos os vídeos. Racionamento. O racionamento é um dos comportamentos mais cruéis do parceiro narcisista. Consiste em descobrir o que você mais gosta e simplesmente deixar de fazer ou racionar. Podem ser ações, frases ou palavras. Desta forma você passa a mendigar por aquilo que antes lhe dava em abundância e agora dá quando quer ou não dá. Pode ser de um simples bom dia a comportamentos mais complexos. Se sabe que você gosta ou deseja, vai negar ou racionar. Traição. Envolve-se em relacionamentos românticos ou íntimos com outras pessoas, quando já está empenhado em um relacionamento monogâmico com você. Para perversos, isso é bem comum, pois são extremamente promíscuos. Apropriação. Consumir ou assumir o controle de um recurso ou bem pertencente ou compartilhado com um membro da família, parceiro ou cônjuge, sem antes obter a sua aprovação. Toma posse sem se importar com o que o outro pensa. Exploração. É a prática de explorar o parceiro, amigos ou familiares a fim de ter suas contas pagas. Vitimizam-se dizendo que não estão em condições, que precisam de ajuda, para poderem encostar-se. A exploração também se dá quando tomam empréstimos em família, acreditando que não têm o dever de pagar, bem como está presente no modo que prestam seus serviços ou contratam serviços para si, tentando sempre tirar vantagem, cobrando a mais ou tentando pagar menos do que o que vale o serviço recebido. Chantagem emocional. Um sistema de ameaças e punições por trás de uma aparência fragilizada de vítima, utilizado na tentativa de controlar os comportamentos de alguém. Algumas vezes, essa característica também passa a ser do alvo de pessoas perversas, pois crê que, assim, poderá acessar a empatia da pessoa perversa, o que jamais acontece. Senso de direito. Uma expectativa irrealista, não merecida ou inadequada de condições de vida e tratamento favorável vindo dos outros. Se acham mais merecedores do que as outras pessoas. Tratamentos especiais lhes são devidos, mas para os outros, jamais. Falsas acusações. Padrões de crítica injustificada ou exagerada direcionada ao alvo. Você diz: tal pessoa me paquerava quando eu era adolescente e a partir daí passa a ouvir por anos que a pessoa foi ou é sua amante. Acusa o alvo de ter feito coisas ou ter tido comportamentos que nunca teve simplesmente porque suspeita. Favoritismo. Favoritismo é a prática de dar sistematicamente tratamento positivo e preferencial para um dos filhos, um dos subordinados ou um dos membros dentro de uma família ou grupo de iguais, trabalho, em modo que os outros se sintam inferiores ou menos queridos. Faz isso usando outras pessoas também em detrimento do parceiro amoroso. Falso litígio. O uso de processos judiciais sem mérito para machucar, assediar, especialmente em divórcios, ou ganhar uma vantagem econômica sobre um indivíduo ou organização. Autopromoção generosa. É a prática de dar ao alvo uma lista de pessoas que gostariam de estar com a pessoa perversa, bem como uma lista dos defeitos do alvo para, então, dizer que, mesmo assim, deseja estar com ele. Sou bom por aceitar estar com você, não obstante seus defeitos. Gaslighting. É a prática de lavagem cerebral e manipulação a fim de convencer um indivíduo mentalmente saudável que ele está ficando louco ou que a sua compreensão da realidade é equivocada ou falsa. Nega-se fatos ou falas como se nunca tivessem ocorrido. Poda. Podar é o ato predatório de manobrar um outro indivíduo para uma posição que o torna mais isolado, dependente, propenso a confiar e contar somente com a pessoa perversa, tornando-o mais vulnerável a um comportamento abusivo. Fazem isso dizendo que o alvo não é capaz sem sua ajuda ou presença. Assédio. Qualquer padrão persistente ou crônico de comportamento indesejável de um indivíduo para com o outro. O comportamento rotineiro de pessoas perversas é um assédio constante.
Impulsividade. A tendência de agir ou falar com base em sentimentos do momento ao invés de raciocínio lógico. Pouco importa se o que é dito não faz o mínimo sentido. Se precisar se justificar, dirá que disse porque você a forçou a agir daquela forma. Isolamento imposto. É uma das primeiras providências tomadas pela pessoa perversa quando se envolve com um novo alvo. A ideia é distanciar, isolar o alvo de sua rede de apoio, o que inclui amigos e familiares. É muito comum que a pessoa perversa não tenha amigos íntimos e se relacione de forma superficial também com sua própria família e, por isso, não aceita que o alvo tenha relacionamentos mais profundos. Com o isolamento imposto e a alienação, a um certo ponto ficará somente ela e o alvo, o que aumenta seu poder de controle sobre o outro. Manipulação floreada. É um modo imperceptível de fazer exigências enquanto elogia. Por exemplo, um perverso conhecido dizia à moça com quem estava começando a se relacionar que queria fazer dela sua princesa, sua mulher para toda a vida, porque ela era linda e especial, mas que não tinha certeza que ela o colocaria entre suas prioridades, já que ela tinha muitos amigos e dava muita atenção aos seus familiares, levando-a a distanciar-se dessas pessoas para ocupar o espaço de princesa. Intimidação. Qualquer forma velada de ameaça oculta, indireta ou não verbal. Invalidação. A criação ou promoção de um ambiente que incentiva o indivíduo a acreditar que seus pensamentos, crenças, valores ou presença física é inferior, imperfeita, problemática ou inútil. Falta de consciência. Indivíduos que sofrem de alguns transtornos de personalidade são demasiadamente preocupados com suas próprias necessidades e interesses, às vezes, com a exclusão total das necessidades e preocupações dos outros. Algo que pode ser interpretado pelos outros como uma falta de consciência moral ou egoísmo e nada mais que isso, é na verdade o modo de vida da pessoa perversa. Falta de constância do objeto. Sintoma de alguns transtornos de personalidade. A falta de constância do objeto é uma incapacidade de lembrar que as pessoas ou objetos são consistentes, confiáveis e com os quais se pode contar, especialmente quando eles estão fora de seu campo imediato de visão. Constância do objeto é uma habilidade de desenvolvimento que a maioria das crianças não desenvolvem até 2 ou 3 anos de idade. Daí a indiferença com seus sentimentos na ruptura, a falta de confiança quando não está controlando e etc. Narcisismo. Este termo descreve um conjunto de comportamentos caracterizados por um padrão de grandiosidade, o foco egocêntrico, necessidade de admiração, a atitude de autosserviço, eu me sirvo sempre, falta de consideração e falta de empatia, sendo esta última a característica mais forte e maligna do narcisismo e, portanto, essencial para a identificação desse padrão de comportamento. Não existem narcisistas capazes de se colocar no lugar do outro. Desqualificação floreada. A prática de elogiar, inserindo desqualificadores dentro de uma frase, de modo que a parte desqualificadora não seja percebida, mas surta efeito. Exemplo: eu amo suas gordurinhas. Adoro seu corpo, tanto que conheço cada uma de suas 387 estrias. Minha gorducha linda, você é um homem tão bom para mim que passei a amar até o seu péssimo português. Serve para minar a autoestima do alvo de modo que se esmere para melhorar até ter o elogio completo. Negligência. Uma forma passiva de abuso em que as necessidades físicas e emocionais de um dependente são desconsiderados ou ignorados pela pessoa responsável por eles. Nas relações tóxicas com pessoas perversas, a negligência vem à tona com frequência quando o alvo tem problemas de saúde, financeiros ou precisa de cuidados. Normalização. Numa relação com perversos, é uma tática usada para dessensibilizar o indivíduo para comportamentos abusivos, coercitivos ou inapropriados. Em essência, a normalização nada mais é do que a banalização de coisas que, em sã inconsciência, não aceitamos como normais. É a manipulação de outro ser humano para levá-los a aceitar algo que está em conflito com a lei, as normas sociais ou seu próprio código básico de comportamento. Exemplos: aceitar traição, agressão física, verbal, promiscuidade, poligamia, entre outros. Jogos sem vitória.
São situações comumente criadas por pessoas que sofrem de transtornos de personalidade, onde eles apresentam duas opções ruins para alguém próximo a eles e as pressiona a escolher entre as duas, assim sempre sairá perdendo. Isso geralmente deixa a pessoa que não tem transtorno de personalidade com um sentimento de: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Coisificação: a prática de tratar uma pessoa ou um grupo de pessoas como objetos, mantendo-as à sua disposição ou descartando-as de acordo com suas necessidades. No sexo, o alvo também é coisificado no sentido que, após a relação sexual, comportamentos frios e abusivos são restabelecidos do nada, quando minutos antes tudo era maravilhoso, fazendo com que o alvo se sinta usado. Síndrome de alienação parental: um termo usado para descrever o processo pelo qual um dos pais, geralmente divorciado ou separado do outro progenitor biológico, usa sua influência para fazer uma criança acreditar que o outro progenitor é mau ou inútil. Não esqueça de deixar seu gostei, sua inscrição e acionar o sino de notificação para que o YouTube possa notificar quando publicarmos os vídeos.